procuram a rede municipal porque perderam a capacidade de ter um convênio médico ou de pagar uma consulta particular que em outros tempos faziam parte das suas práticas. Sim. Isso em parte porque o sistema como um todo melhorou e a procura logicamente que aumenta junto, mas mais ainda por falta de condições e recursos financeiros para manter o seu convênio, manter a sua comodidade, manter o seu conforto de um atendimento de urgência, manter a possibilidade de saber que tem um leito hospitalar disponível no caso de uma situação de necessidade, né? Hoje essas pessoas, né, que já está sendo feito estudos a respeito disso, dada a precariedade financeira, não tem outra opção, cair na rede pública. Sim. E se o orçamento da rede pública for menor, ele vai inversamente proporcional às necessidades que hoje nós temos. Aproveitando que o senhor é médico, né, inclusive, e atua na área da saúde, aqui na região a gente tem o Hospital de Campo Bom, acho que é filantrópico também, de Sapiranga também, né? No caso dessa proposta ser aprovada, a gente teria provavelmente um colapso da saúde pública aqui na região, né? Com certeza. Com a redução. Todos estes hospitais que tu citaste são deficitários. Todos acumulam prejuízos. Sim. Né? Todos prestam serviços hoje pagando medicamentos profissionais, pagando alimentação, enfim, exames, e recebendo do Estado especialmente muito depois que prestam. E dizer que a inflação não existe, só quem não vai ao supermercado, né? Na parte farmacêutica existe muito e não tem possibilidade. E quase sempre tem tu atraso, já acumula, né? prejuízo. Se ainda tu tiveres que bancar essa faixa de impostos que a filantropia hoje, de certa maneira, proporciona, sem dúvida que essas entidades estarão, como está na moda hoje dizendo, uma sofrência, né, bem mais significativa do que está hoje. Então, tu corta de tudo que é lado. Sim. E há necessidade realmente de mexer nessas isenções? O governo tem razão em querer mexer, ou teria outra maneira de mexer, ou realmente é um tiro no pé porque está deixando de... vai ter que investir aquele percentual que retorna em serviços? Eu acredito que o governo está dando um tiro no pé. Né? Porque já temos dificuldades de todos os lados, né? Vamos olhar saúde, educação, na assistência social, na segurança, de todos os lados nós temos dificuldades. O governo já não consegue por si só. Sim. Já quem faz essa parte, e aí o Raul fala muito bem que os hospitais já sempre trabalham no vermelho, né? Porque antecipam valores. E os recursos atrasam. Então, é uma conta, se a gente for fazer, não fecha. Não fecha. Não recebendo, fecha menos ainda, né? Então, com certeza, acredito que não vai ser um bom negócio para o governo. Muito ao contrário. Nós aí entramos na discussão da reforma previdenciária, né? É claro que ela tem que ser vista, tem que ser abrangente, mas acredito eu que algumas coisas estão faltando na reforma previdenciária, né? Por exemplo, tudo que é arrecadado para a Previdência tem que formar um fundo para atender a Previdência, não para o governo ter um caixa de recursos para utilizar em outras situações e dizer que a Previdência é deficitária. Segundo, né, nós temos que ter uma política de cobrança para os grandes devedores da Previdência, que são, por exemplo, os maiores bancos, que hoje é a atividade mais lucrativa desse país. Então nós temos que ter um entendimento disso, de por que essas entidades estão devedoras. Não são entidades de assistência social, não são essas aí, são pequenininhos. Os grandes grupos hoje são os grandes devedores. Depois, nós temos que também rever essa aposentadoria aos 42 anos, por exemplo. Nós temos que rever isso. Não é possível uma pessoa contribuir 25 anos e usufruir 40, 45 anos dos benefícios previdenciários. Essa conta não vai fechar nunca. Nós temos que ver a previdência
dos deputados lá em cima, nós temos que ver do Ministério Público, nós temos que ver dos magistrados, dos militares, de alguns pensionistas, enfim, nós temos que ver muita coisa que não está incluída dentro dessa reforma, né, em detrimento de onerar as entidades, né, que nós acabamos de discutir. Parece que é mais fácil a gente mexer nos pequenos, né, que não tem às vezes muito poder de fogo, né, apesar que a PAI ela tem sua federação estadual e nacional que está apoiando e fazendo suas manifestações também, do que mexer nos grandes, né? E realmente essa reforma ela tem que ser muito mais ampla, muito mais discutida, né? Junto com a sociedade, porque senão, novamente, como sempre, quem vai pagar a conta é os menos favorecidos, que são as pessoas que as entidades atendem. Sim. Rapidinho, para encerrar, a expectativa de vocês em relação à votação, o fim das isenções deve acabar mesmo? Deve ocorrer? Eu tenho a opinião que não, né? Eu acho que com as discussões, com as manifestações que estão acontecendo, eu acho que os deputados, senadores vão reavaliar isso e acredito que não passa. A necessidade de rever esse posicionamento, e se a sociedade como um todo fizer o que está sendo feito por aqui e se manifestar de maneira incisiva, eu acredito que deverá ser mantida a filantropia para essas entidades, que sejam criados critérios de controle, que sejam criados, né, novos mecanismos de avaliação dos serviços que são prestados, tudo de acordo, né? Agora, é impossível que isso aconteça, será um grande dano, né, em áreas prioritárias. Muito obrigado pela presença de vocês. O Conexão Política vai chegando ao fim. Continue acompanhando a programação da Vale TV. Até mais.